Primeira Vida de São Francisco, de Frei Tomás de Celano. Segundo livro. Começa o segundo livro, que contém somente 2 anos de vida do nosso Beatíssimo Pai Francisco e sua feliz morte. Capítulo 1. O teor deste livro: o tempo em que São Francisco faleceu de maneira feliz e seus progressos. No tratado acima, que com a graça do Salvador levamos a bom termo, descrevemos em forma de narração a vida e os atos de nosso Beatíssimo Pai Francisco, até o 18º ano de sua conversão, e os demais atos dele a partir do penúltimo ano de sua vida, conforme pudemos averiguar. Desejamos acrescentar de maneira sucinta a este livro, e pretendemos anotar somente os atos que se apresentam como mais necessários, para que aqueles que desejam dizer mais do que estas coisas sempre possam encontrar o que acrescentar. No ano de 1226, da encarnação do Senhor, na 14ª indicção, no dia 4 de outubro, num domingo, nosso Beatíssimo Pai Francisco, na cidade de Assis, na qual nascera, junto a Santa Maria de Porciúncula, onde ele próprio no início plantou a Ordem dos Frades Menores, tendo completado 20 anos desde que se uniu de maneira mais perfeita a Cristo, seguindo a vida e as pegadas dos apóstolos, saindo do cárcere da carne, voou de maneira feliz às mansões dos espíritos celestes, consumando com perfeição o que começou. Com hinos e louvores, o sagrado corpo dele foi depositado e sepultado com honra na mesma cidade, onde para a glória do Onipotente brilha com muitos milagres. Amém. E este, visto que desde a primeira flor da juventude era pouco ou nada instruído no caminho de Deus e no conhecimento dele, permanecendo não pouco tempo na ignorância natural e no ardor dos vícios, depois de ter sido justificado do pecado pela mudança da destra do Excelso, por graça e poder do Altíssimo, foi repleto da sabedoria divina, mais do que todos os que viveram em seu tempo. Pois, como o ensinamento do Evangelho pelas obras, ainda que de maneira não parcial, mas geral, estivesse muito falho em toda parte, ele foi enviado por Deus para, a exemplo dos apóstolos, dar testemunho da verdade por todo o mundo. E assim aconteceu que sua doutrina mostrava da maneira mais evidente que toda a sabedoria do mundo era louca, e em breve espaço de tempo, sob a guia de Cristo, levou os homens pela loucura da pregação à verdadeira sabedoria de Deus. Porque nos últimos tempos, o novo evangelista, como um dos rios do paraíso, difundiu em todo o orbe da terra, com piedosa irrigação, as águas correntes do Evangelho, e pregou com obras o caminho do Filho de Deus e a doutrina da verdade. Por conseguinte, aconteceu nele e por ele inesperada exultação de toda a terra, e uma santa novidade. A vergôntea da antiga religião renovou subitamente os ramos longamente envelhecidos e muito antigos. Foi posto nos corações dos eleitos um espírito novo, e no meio deles foi derramada
uma unção salutar, visto que o servo de Cristo e santo, como um dos luminares do céu, brilhou do alto com um novo modo de vida e com novos sinais. Foram renovados por meio dele os antigos milagres, enquanto no deserto deste mundo, em nova disposição, mas a modo antigo, foi plantada a vinha frutífera que produz flores de suave odor, das santas virtudes, estendendo por toda parte os ramos da sagrada religião. Embora tivesse sido passível semelhante a nós, no entanto, ele não se contentou com observar os preceitos comuns, mas, transbordando de fervorosíssima caridade, tomou o caminho de toda a perfeição, alcançou o cume da santidade perfeita e viu o termo de toda a realização. Por isso, pessoas de todas as classes, sexos e idades têm nele ensinamentos claros de salutar doutrina e têm também os principais exemplos de obras santas. Se alguns propõem lançar mãos a coisas mais fortes e tentam seguir os melhores carismas de um caminho mais excelente, olhem no espelho de sua vida e aprendam toda a perfeição. Mas se alguns recorrem a coisas mais humildes e fáceis, temendo caminhar por caminhos árduos e subir ao vértice da montanha, também neste grau encontrará junto dele as admoestações adequadas. Se algum, enfim, buscam sinais e milagres, peçam a santidade dele e alcançarão o que pedem. Na verdade, a vida gloriosa dele ilumina com luz mais clara a perfeição dos primeiros santos. A paixão de Jesus Cristo o prova, e a cruz de Cristo o manifesta da maneira mais plena. Na realidade, o venerável Pai foi marcado em 5 partes do corpo com o sinal da paixão e da cruz, como se tivesse pendido na cruz com o Filho de Deus. Este mistério é grande e indica a grandeza da prerrogativa do amor, mas nele se esconde um desígnio secreto e se oculta um reverendo mistério, que cremos unicamente conhecido de Deus e revelado em parte a alguém pelo próprio Santo. Por esta razão, não convém procurar muitos louvores para ele. O louvor dele provém de quem é o próprio louvor, a fonte e a mais forte honra de todas as coisas, que concede o prêmio da luz. Portanto, bendizendo a Deus Santo, verdadeiro e glorioso, voltemos à história.